rico! É isso mesmo. Seu Eudoro Vicente disse: Pinhão, você cele o cavalo, vá na minha frente, procurar Eurix. Eurico! Vá procurar Euríquio. Você chama Euricão mesmo. Vá procurar Euricão, engole cobra. Engole cobra é a mãe! Não lhe dei licença de me chamar de engole cobra, não! Só de Euricão! Vá procurar Euricão para entregar esta carta a ele. Onde está a carta? Dê cá, que quererá Eudoro Vicente comigo? Eu acho que é dinheiro emprestado. Ei! Toda vez que ele me manda assim na frente, e a cavalo é pra isso. E que ideia foi essa de que eu tenho dinheiro? Você andou espalhando isso. Foi você, caroba miserável. Você que não tem compaixão de um pobre como eu. Foi você, só pode ter sido você. Fui eu não, oxente. Ai, meu Deus, com essa caristia. Ai, a crise, ai, a caristia. Tudo que se compra pela hora da morte. E que o senhor compra, me diga mesmo, pelo amor de Deus, só falta matar a gente de fome. Ai, a crise, ai, a caristia. Ai, é tudo querendo me roubar. Santo Antônio me protege. O senhor pelo menos leia a carta. Eu Deus me livre de ler essa maldita, essa amaldiçoada. Ai, a crise, ai, a caristia. Santo Antônio, me proteja, meu Deus. Ai, a crise, ai, a caristia. Ai, eu vi que eu gritava, papai, que foi? Decidiu alguma coisa? Ai, minha filha, os ladrões, minha filha, os ladrões, minha filha, os ladrões. Socorro! Socorro, pega ladrão! Calma, minha filha, não grita assim não, senão os ladrões vão pensar que a gente tem que roubar em casa e vem roubar. Ai, ai, Santo Antônio, ai, a crise, ai, a caristia. Mas o que foi que houve? Ainda não houve nada, minha filha, mas está para ver, está para ver. Que foi? Que foi, Caroba? Que foi, Pinhão? Pinhão, você aqui? Eu já sei o que houve, papai, sobre tudo. É melhor que eu confesse logo. Que a senhora se confesse e deixe pra sexta-feira que a senhora aproveita e comunga. Que coisa, dona Margarida. Só quer viver na igreja. Ai, a crise, ai, a caristia. Mas afinal de contas, o que foi que houve? Meu pai, eu vou contar. Não, Margarida, quem fala sou eu. O que houve foi que o meu patrão escreveu uma carta para o senhor, seu pai. Uma carta dizendo o quê? E você ainda pergunta? Só pode ser para pedir dinheiro emprestado aquele usurário, aquele ladrão. Mas, seu Euricão, seu Eudoro é um homem rico. E é por isso mesmo que eu estou com medo. Você já viu pobre pedir dinheiro emprestado? Só os ricos que tem essa safadeza. Santo Antônio. Mas, papai, já leu a carta? Eu não, nem quero ler, nem quero que você lhe afaste um toque nessa amaldiçoada. Então, tome, leia o senhor mesmo. Não tome, não leio. Não deve ser nada de ruim, papai. Só pode ser coisa ruim, minha filha. Mas se for dinheiro emprestado, é só o senhor não emprestar, seu Euricão. É mesmo, Caroba. Eu nem me lembrei disso no meu aperreio. Leia a carta, seu Euricão. É, papai, leia que não faz. Ah, e se for um dinheiro emprestado? Ai! Não é nada demais, tá vendo? Olha, veja o senhor mesmo. Não faz dinheiro, não? Não, Nem pede para eu avalizar com a letra? não. Então eu leio. Mas Santo Antônio, não vá ser essa safadeza de me pedir dinheiro emprestado. Papai, leia a carta, pelo amor de Deus. Você acha que eu devo ler? Acho. Então eu leio. Meu caro Eurico, espero que esta vá encontrá-lo com os seus, gozando paz e prosperidade. Ai, Margarida! Ai, o que foi? Você passou o São João na fazenda de Eudoro Vicente. É verdade. Você foi lá dizer que eu era rico? Eu ia dizer uma coisa dessa, nós somos tão pobres. E como é que ele fala aqui em prosperidade se é dinheiro emprestado, não tem pra onde? É uma forma de dizer, papai, todo mundo fala isso nas cartas. É? É. Então eu leio. Gozando paz e prosperidade, e espero que esteja bem sua encantadora filha Margarida, cuja estada em minha casa ainda não consegui esquecer. Ah, isso ele tem que reconhecer. Minha filha é o patrimônio que possuo. Ele casava com um homem rico. E ela há de amparar a velhice do paizinho dela. Eudoro Vicente, com todo o dinheiro que tem, não tem uma filha como a minha. O senhor, com toda a filha que tem, não tem dinheiro como o dele. Como foi? Nada não. Mando na frente meu criado Pinhão, homem de toda a confiança, Obrigado. para avisar de minha chegada aí.
Aí onde Eudoro Vicente pensa que pelo simples fato de ter hospedado minha filha, eu sou obrigado a hospedá-lo, eu não convidei ninguém, ele veio porque quer. Mas ele foi tão delicado comigo. Mas eu não o convidei. Esse aqui é o fato, eu não convidei ninguém. E o que é isso? O que é isso aqui? O que é isso? O que é, senhor Cão? Ai, está vendo? Eu não dizia. Ai, você, minha filha, você causará minha morte, minha assassinato, minha perdição. Ai, ai, ai. Ai, o que é? O que é? Ai, ai, a carta amaldiçoada, bem que eu tava com pressentimento ruim. Ai, vem cá, deixa eu ver onde é. Ai, eu digo minha chegada aí. Ai, a carta amaldiçoada. Ai, a crise, ai, a caristia. De minha chegada aí, mas quero logo avisá-lo. Pretendo privá-lo do seu mais precioso tesouro. Está vendo? Esse ladrão, esse criminoso, colocou na cabeça de que eu tenho dinheiro emprestado, que eu tenho dinheiro escondido e quer roubá-lo. Ai, ladrões, 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 estão querendo me roubar! Mas eu vou tomar minhas providências. Ah, saiam todos imediatamente, saiam todos! Vou trancá-los aí agora, entrem! Ladrões, é preciso vigiar. Será que me roubaram? Os ladrões ainda não conseguiram furtar nada. Minha porquinha dourada, minha porquinha do coração, que seria da minha vida sem você? Chega a dar vontade da gente se lixar. Ai, se eu pudesse eu comia você inteirinha. Mas aí não pode, né? Senão desconfiam. Ai, minha porquinha, fica aí. Até outra oportunidade. Ai, que bom tá tudo aqui. Venho. Então vocês queriam roubar o velho Euricão árabe, hein? Euricão engole cobra. Pois sim, se eu não me cuido, as cobras que vão me engolir. É por isso que o povo tudo diz, né? Cobra que não anda não engole sapo, né? Acabe com esses ditados. Trabalhei com as cobras, é verdade, vendendo meus remédios por todo o sertão. Mas agora, vocês pensam que sou rico, não é? Mas quem vai pensar uma coisa dessa? Vivo cercado de inimigos, de ladrões, e agora esse Eudoro Vicente, que colocou na cabeça que eu tenho dinheiro escondido e quer me roubá-lo. Eu não convidei, ele vem porque quer. Mas, Santo Antônio, ai, a crise, ai, a caristia. Ele vem porque quer, eu não convidei ninguém. E você, seu Dodó? Vê que estão querendo me depenar, me explorar. Ouve toda essa desgraça e fica de boca calada. O senhor vai ao hotel de Dodó e reserva um quarto para o fazendeiro. Quando ele chegar, ele paga a conta. É mesmo, Dodó, a boca da noite. Que talento, que gênio. É o único nessa casa que sabe me compreender. Dodó, se você não fosse tão feio, tão pobre, minha filha bem que poderia. Mas, eu vou. Sua ideia é boa, mas todo cuidado é pouco. Você fica de olho, não deixa ninguém entrar aqui. E você jura que também fica, minha filha? Juro. Você jura que não deixa ninguém entrar aqui até que eu volte? Juro. E você também jura, Dodó, boca da noite? Eu juro. Então ficamos assim, você vigia minha filha e ela vigia você. Eu vou ao hotel reservar o quarto para Eudoro. Eu não convidei ninguém e também não tenho dinheiro nenhum. E que Santo Antônio nos proteja dos ladrões. Ai, a crise, ai, a caristia, Santo Antônio. Ai, a crise, ai, a caristia, Santo Antônio. No livre dos ladrões, Santo Antônio. Meu amor, o que pode fazer? O que você pode fazer para evitar isso? Espere tirar essa barba horrível, eu não consigo me convencer de que é você. Estamos perdidos, vou descobrir tudo. A que horas meu pai chega, peão? Ele chega já, né? Pelo menos foi o que ele disse na carta, mas falar é fogo. O que terá havido, Dodó, meu amor? O que foi que deu em seu pai de repente? Terá desconfiado de que você está aqui?
Ele estava zangado, peão. Não, muito pelo contrário, ele estava até alegre. Ele falou alguma coisa a respeito de eu não ter ido a Recife para estudar. Não, ele não tem a menor ideia de que o senhor está aqui. É melhor a gente confessar tudo, querido. Eu não aguento mais essa agonia. A todo instante penso que meu pai vai chegar e vai reconhecer você. Mas, meu bem, isso é impossível. A última vez que seu pai me viu, eu era um menino. E com essa roupa, essa corcova e essa barba, não é possível de jeito nenhum. Mas e o seu pai? Ele vai chegar e vai reconhecer você. Não seria melhor dizer tudo? Talvez você tenha razão. É melhor confessar. Quando ele chegar, descobrimos tudo, ficamos de joelho diante dos dois e pedimos consentimento para nos casar. O senhor quer um conselho? Eu quero, Caroba. Eu estou completamente cego. Então não descubra nada. Por quê? Você fala de um jeito tão misterioso? É porque estou maldando um negócio mais misterioso ainda. Vou dizer uma coisa curta e certa aos dois. Não descubra nada não, que o pai do senhor venha pedir Dona Margarida em casamento. O quê? Você está doida, mulher? Não é nada, homem. O seu pai não é viúvo? É. A senhora não passou um tempo lá? Passei. Ele não simpatizou com a senhora? Simpatizou. Ele não disse na carta que vinha privar o seu Ericão do seu tesouro mais precioso? Ele disse. Então o que é que vocês querem mais? É casamento, no duro. É possível. E por que não, seu Dodói, por acaso é proibido casar, é? Mas assim, seu aviso, a proposta? Dona Margarida, essas coisas, da segunda vez, vai direto. Da primeira vez que se tem essa preocupação, na segunda vai direto. Casamento de viúva é feito depressa, tem muita conversa. Você acha que está bem assim? Eu ouvi papai falar em casamento mais de uma vez, só para sondar a nossa opinião. E se for, o que a gente faz, meu Deus? Deixar as coisas como estão, Margarida. Se o seu pai tiver habilidade, se o senhor tiver habilidade, pode ser que seu pai não reconheça. Pelo menos hoje. Quando ele chegar, já é quase noite, e você disfarçado assim com essa barba e essa corcova, ele não vai nem perceber. Aí a gente vê o que faz, vê se é casamento mesmo, e passa daí para resolver tudo. Como? Ah, não sei, na hora a gente vê. Você acha que tá bem assim? Pode ser que não esteja, mas é o jeito. Está bem, Caroba, eu vou seguir seus conselhos. O velho dobrou a esquina. Ah, então saiam, deixa eu enfrentar o Sericão, que é preciso preparar o terreno. Cuidado, lá vem ele. Pinhão, fique, preciso de sua ajuda. Ladrões, 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 eu só vejo ladrões, mas Santo Antônio me protege. Caroba, você sozinha aqui, que é isso? Onde estão os outros? Onde está a Dodóba cada noite? Pra ser honesta, eu não sei, não prestei atenção, deve ter saído. Que conversa é essa? Você andou remexendo no que é meu? Que interesse eu tinha em ficar remexendo nessa troçaria, Érica? Só se fosse pra ficar com asma nesse mofo. Deixa eu ver os bolsos. Veja. Sacuda o vestido. Tá quente aqui, seu Ricão? Vire-se de costas. Pois não. Deixe de manejo e abra as mãos. Aqui estão. Não terá escondido embaixo da saia. Opa, sai pra lá, que molecagem é essa? Idiota, eu sou velho, minha intenção é outra. E é melhor você se garantir, Caroba. Você bem diz. Ai, sai O daí! que foi? Uma aranha aí! Aonde? Ai, terror, aranha. Saia daí! Que é? Um lacral enorme! Saia! Aonde? Saia daí! Aonde? Aí na porca! Aonde que eu não estou vendo? Desapareceu, deve ter fugido. Capaz de estar debaixo. Ai, caramba, olha a cara de Ai, seu Ricão, essa casa tá cheia de bicho. Sabe o que é isso, Ericão? Só essa velharia que tu guarda aí. Só essa porca deve ter mais de 200 anos, irmão. Por que o senhor não joga essa coisa velha fora? Outro dia, Dona Margarida quisemos fazer uma surpresa ao senhor. A gente ia jogar fora essa porca velha e comprar uma nova pra lhe dar. Miseráveis, miseráveis, assassinos, bandidas, logo a porquinha que herdei do meu avô. Toque nela e quem vai embora é você, tá ouvindo, bandida? Eu sou louco por essa porca. Ai, Santo Antônio quer me roubar, me assassinar, ainda por cima comprar uma porca nova que deve custar uma fortuna. Ai, ladrões, ai, a crise, ai, a caristia, Santo Antônio. Tá certo, seu Ricão, está certo. Deixa a porca de lado. Diabo de uma agonia danada. Deixa a porca de lado, ninguém mais toca nela. Que vale uma porca? O negócio agora é evitar a facada que esse tal Deodoro vai lhe dar. A facada? Você não vai ver se não é. Pião me contou como ele faz.
chega cheio de delicadeza. Essa hora já se formou sobre Santo Antônio. Ele chega e diz que é devoto do mesmo santo. Elogia o Senhor, elogia sua filha, toda amável. E vai amolando a faca. Deve ser uma faca assim, desse tamanho. Ele vai atolar na sua barriga assim. Ai, caramba, quanto você calcula que vai ser a facada? Homem, calcula aí uns 20 conto. Ai, caramba, tenha compaixão do pobre velho. Mas é claro que eu tenho, seu Euricão. Já pensei em tudo e vou me defender contra o Cirubu. Você vai, caramba? Como? O meia contra-atacar com as mesmas armas. Quando ele chegar, o senhor lhe oferece um grande jantar. Dá-lhe vinho, dá-lhe cerveja. E aí, quando ele estiver bem entusiasmado para dar o golpe, o senhor dá nele primeiro. Como? Pedindo 20 contos emprestado. Grande ideia, caramba! Ideia genial! Mas como você vai pagar o jantar? O senhor tira dos 20 conto, é? Ah, ladrão miserável! Já quer gastar meus 20 conto que arranquei daquele criminoso com tanto trabalho! Quer gastar meu dinheiro? Quer me deixar com fome? Mas, seu Euricão, o dinheiro não é dele. É mesmo. E se ele não emprestar? Ah, ele empresta, vou dar um jeito nisso. O senhor me dá uma comissão? Se você arranjar os 20 conto, dou. Quanto? Dou metade daquele jerimum que você me deu ontem. Cerimônia, comida, eu quero é dinheiro, seu Euricão. Ai, não tenho os 20 conto, já querem me roubar. Não dou de jeito nenhum. Mas meu patrão. Seu patrão? Sim, ele chegou, ó. Dona Benona Árabe está ajudando pra trair fora na calçada, perto do cemitério da igreja. Então saia, peão. É preciso que ele pense que você tá do lado dele, senão ele fica de sobreavisa, desconfia e não empresta dinheiro. Né, seu Euricão? Peão, meu filho, saia por ali. Nesses casos, a surpresa é tudo. Vá e volte para nos ajudar com a luta, porque esse criminoso vai ser grande. Eurico. Eudoro Vicente está lá fora querendo falar com você. Benona, minha irmã, eu sei que ele está lá fora, mas não quero falar com ele, não. Eurico, nós lhe devemos certas atenções. Você que foi noiva dele, eu não. Isso são coisas do passado. Seu Euricão, saia por um momento. Você se encarrega de preparar tudo? Mas é claro. Então eu saio. Benona, traga aquele cachorro, traga aquele urubu. Se Deus quiser e Santo Antônio nos ajudar, o golpe vai se virar contra ele. Eu fico ali, quando o terreno estiver pronto, me chame. Dona Benona, queria conversar com a senhora em caráter confidencial. O que é, Caroba? É que peão está achando que seu Eudoro vem para pedir a senhora em casamento. É, Caroba. É verdade, dona Benona, a senhora não foi noiva dele? Fui, mas briguei com ele por uma besteira, ele acabou casando com outra. Pois o fato é que está viúvo e arrependido. Ele disse na carta do seu Euricão que vinha privá-lo do seu tesouro e peão acha que só pode ser a senhora. É possível? A gente vai mesmo ver, daqui a pouco. Mas assim, ele parece que ele está meio envergonhado de pedir depois de tanto tempo. É preciso dar uma ajudada. Ele está acanhado por que quer, porque eu nunca o esqueci. Foi nada. E não? Pois eu vou ajudá-la a sair do acanhamento. A senhora me deixa sozinha com ele que eu vou me certificar. Se for casamento mesmo, pode deixar que eu puxo a conversa em frente ao seu Euricão e a senhora noiva. Ai, Caroba, eu sou tão confusa, foi tudo assim de repente, de surpresa. Mas o Tauro sempre foi meio doidinho, não é? A senhora sai e deixa tudo comigo. É casamento na certa. Está certo, fale com ele e que Santo Antônio nos proteja. Casa. Meu irmão vem já. Com licença, malvado. O que foi que houve pra Benona me olhar desse jeito tão esquisito, meu Deus do céu? Ah, o senhor não sabe de nada, não? Não, o que foi que houve? O que foi que houve, seu Eudoro, é que o povo aqui está desconfiado que o senhor veio noivar. E por que estão pensando nisso? É porque o senhor veio dizer na carta que vinha privar o seu Euricão do seu tesouro e todo mundo está achando que isso quer dizer casar com Dona Margarida. Ah, pois estão pensando certo, Caroba. Estão pensando certo. Desde que meu filho saiu de casa para estudar, eu tenho me sentido muito só. Simpatizei com a filha do Euricão e resolvi pedir em casamento, apesar da diferença de idade. O senhor está parecendo meio encabulado de pedir. É verdade, Caroba. Eu não sei nem como vou começar. É que minha idade não permite mais certas coisas que agradam as moças, né? De modo que eu não... Então deixa comigo. Pode deixar comigo. O seu Euricão realmente é doido pela filha. Não gosta nem de ouvir falar em casamento com medo de perder. É? Mas, ao mesmo tempo, quer casá-la. Porque considera a moça uma espécie de patrimônio. O senhor agrade o velho. Seja delicado.
fale de Santo Antônio, que é a devoção dele, e deixa o resto comigo. Depois que tiver tudo encaminhado, depois que eu levantar o assunto, aí o senhor faça o pedido, está certo? Está ótimo, Carol, está ótimo. Me diga uma coisa, o que é aquilo ali? Ah, isso aí? Não é uma das velharias do seu Euricão? Herdou essa porca velha aí do tempo do avô e não há quem faça ele jogar lá fora. Do tempo do avô, é? Interessante, muito interessante. Eu gosto muito da antiguidades. Então eu vou chamá-lo. Seu Euricão! Seu Euricão! Seu Euricão, engole cobra! Engole cobra é a mãe! Bom dia, Eudoro Vicente. Bom dia, Eurico Árabe. Santo Antônio guarde, Santo Antônio proteja a você e a toda a sua família. Se não for dinheiro prestado que eu estou, que Santo Antônio também proteja, Eudoro Vicente. E então, hein? Sempre em saúde e prosperidade. Dinheiro não tem pra onde, gente. Prosperidade, você sim que pode se dizer que vai bem com todas aquelas fazendas. O que adianta a terra, Eurico? Vem a ser que morre tudo. A alegria é que eu tenho amigos e são eles que me valem na hora do aperto. Aí é dinheiro emprestado, gente, não tem pra onde. Os ricos como você contam dinheiro, Eudoro Vicente. Os pobres como eu, desgraça. Ah, que nada, isso é modesta. E olha, quanto à crise, se eu puder fazer alguma coisa para ajudá-lo. É dinheiro, se não for dinheiro emprestado, é que eu me dane. O que você quer? Seu Euricão, o senhor sabe perfeitamente bem que seu Eudoro gostou de uma pessoa de sua família. Sei, mas pensei que isso tivesse no passado. Ora passada, agora foi que começou. A simpatia que essa pessoa inspirou a seu Eudoro só fez crescer com a separação. Pois bem, seu Eudoro veio pedir-lhe em casamento. Está dada. Pode-se considerar noivo, mas eu preciso de 20 contos para fazer a festa do casamento. Poxa, mas eu nem sei se ela aceita. A responsabilidade é minha. Não está vendo? Você está noivo, Eudoro. Não está vendo que eu não vou perder uma oportunidade dessa? Eudoro, você está noivo. Mas eu preciso de 20 contos emprestados. Esse aqui é o fato. Está bem. Então mande chamar a Margarida. Margarida? Pra quê? O seu Eudoro quer vê-la depois de tanto tempo. É perfeitamente natural, seu Euricão. Ele já viu Dona Benona, agora quer ver Dona Margarida. Ah, sim, mas quero logo avisá-lo que ela esteve lá na sua fazenda, foi a convite seu. Eu não convidei ninguém. E você vai para o hotel Dadá. Está bem, homem, está bem. Posso então ver Margarida? Pode, por que não? Oxe, porque diziam que você era todo cheio de coisa com ela? Ah, sou. Mas como você é um homem de mais idade e agora você é noivo, você promete ir para o hotel? Prometo, homem cuidadoso, prometo. E além do mais, não fica bem eu sendo noivo, hospedado na casa da noiva, não é mesmo? Ah, sim, nessas coisas sou inflexível. Basta lhe dizer que não tenho um guarda pago com meu dinheiro para tomar conta de Margarida. Tem ordem de não deixá-lo só um instante. Um guarda? Um homem? Sim, mas não há menor perigo, porque ele é muito feio. Margarida tem ódio dele, mas eu gosto porque ele é prudente e econômico. Chega a me dar lições, chama-se Dodó. Oxe, o meu filho tem esse mesmo apelido, Dodó. Mas seu filho é coxo? Você já morou em minhas terras e sabe que não. É corcunda? Não. Tem uma barbicha? Não. Veste sempre preto? Não. É amarrado? Não. Tem uma boca torta? Não! Então não é esse não, porque Dodó, Boca da Noite, tem isso e mais algumas coisas. Vou chamar os dois aqui. Margarida, Dodó, Boca da Noite! Poxa, você não disse que ela era sempre vigiada? Margarida, você quer me desmoralizar? Sustém pudor, Margarida. Olha o recato. Onde está Dodó? Dodó sentiu-se mal e ficou no armazém, papai. Sentiu-se mal o quê? Empregado meu tem a licença de sentir-se mal? Dodó! Dodó! Dodó, Boca da Noite! Boa noite, meu Deus do céu! Cumpra com essa obrigação, está ouvindo? Estou. É um bom servidor, gosto muito dele. Venha cá, Dodó, conhecer meu amigo.
Que foi? Eu não disse que ele tava passando mal? Um copo d'água, seu Eurico, um copo d'água. Não, tome aqui, moço. Eu arrumo pra você. Rapidinho, aqui. Tome aqui. Não, já estou bonzinho. Seu Eurico mandou chamar a senhora, dona Margarida, porque seu Eudoro Vicente fez o pedido de casamento. E já que ele vai entrar pra família, minha filha, É verdade? É verdade, Margarida. Ainda não tive tempo de ir pro hotel trocar de roupa, mas quero logo pedir uma entrevista a você para poder conversarmos. Ah, não, entrevista é essa! Mas eu disse... Não precisa nem o senhor falar, meu pai. Eu prefiro estar no convento. Ah, está vendo que é recato, Eudoro? Sustenta pudor, Margarida, sustenta o recato. Trata-se de Eudoro, uma pessoa séria de mais idade e que vai entrar pra família. Mas recato é recato, entrevista sozinha com ninguém. Mas, Eurícola... Eu já disse que prefiro estar no convento. E saia daqui com a sua entrevista, o seu casamento. E saia daqui porque... Coitada, foi pega de surpresa pela notícia. É muito apegada com a família, principalmente com Dona Benoni. Tá com medo de perdê-la. É verdade, Eudoro, não se ofenda. Vou acalmá-lo, uma conversa comigo e 2 tempos ela vai ser a primeira. Foi a ideia. Qual foi a ideia? A da entrevista? Não, a do casamento. Bem, que eu não queria fazer isso assim tão de repente. Agora a moça tá lá nervosa. Isso passa, ela tá assim porque tá na frente do pai. Quando tiver a sós com o senhor, há de ver que ela quer o casamento. Mas o fato é que eu não vou poder falar com ela sós. Ah, vai. E quem vai arranjar a entrevista sou eu. Você? Como? Onde? Aqui, e de noite. Depois que o velho estiver dormindo. Ele dorme cedo, de modo que depois do jantar... Se alguém acordar... É fácil disfarçar. Dona Margarida se levanta de noite às vezes pra rezar. Dona Benona que é mais perigosa. Tem mania de recato. É aconselho dela que seu Euricão fica tão rigoroso com a filha. Benona sempre foi assim. Creio mesmo que foi por causa disso que ela... mas enfim, você arranja a entrevista. Arranjo. Depois do jantar, quando todo mundo estiver deitado, eu destranco essa porta, aí o senhor volta e pode falar com Dona Margarida aqui. Que beleza. Você acha que ela aceita? Aceita! A paixão dela pelo senhor é grande. Vai vencer de uma só vez o pudor e o recato. Que beleza, que beleza. Agora fique quieto que o homem vem aí. A moça se trancou no quarto e não houve jeito. É o recato, coitada. Mas o senhor compreende, não é mesmo? É. Então, adeus, Eudoro Vicente. Não quero retê-lo mais. O senhor deve estar... Patrão! Hein? E o jantar? O senhor não prometeu um jantar, é pra celebrar o noivado. Um jantar? Aceito, bojão. Eu venho jantar e depois vou dormir no hotel. Está bem. Você me paga, caroba. E a respeito do juiz de conta? No jantar nós falaremos disso, não se preocupe. Ótimo. Essa parte está ótima. Então até já, hein? E prepare o espírito da noiva. Ai, minha porquinha do coração. A luta é grande contra os ladrões, mas arranjei mais 20 conto pro seu buchinho. Ai, minha porquinha, que vontade de comer você todinha, minha porquinha. Ai, minha porquinha, que delícia. Ai, minha porquinha, isso. Ai. Santo Antônio, me proteja. Que história é essa de sair da casa dos outros e voltar nos meus pés? O senhor tá me vigiando? Não, Eurico, me desculpe. Você notou alguma coisa? Alguma coisa de quê? Você pensa que eu sou idiota de dizer notou ou não notou? Não notei nada, homem. E o que veio fazer aqui? Entrando na emboscada como um assassino, como um ladrão. Ora, o que é isso, hein? O que você quer dizer com isso? Voltei porque vim me oferecer preço por essa porca que você guarda aí. Preço por minha porca? Ai, socorro, ladrão, pega ladrão! Que isso, ai, a crise, a caristia. Ai, Santo Antônio, veja o que querem fazer comigo. Não, mas afinal... Ai, minha porca quer dentro do meu avô, esse criminoso que toma. Ai, minha porquinha, ai, minha porquinha. Tá bem, homem, está bem. Não quer vender, não venda. Não precisa dessa agonia toda. Diabo, mas que esquisito danada. Vai ser esquisito assim, é um inferno. Minha senhora, que nada, Malu. Já soube de tudo e concordo de todo o coração. Está tudo esquecido. Fico muito contente com isso, Benona. E eu mais ainda. Olhe como eu estou. Cada vez que você aparece, meu coração bate mais forte. Você acha que eu devo lhe dar um beijo? Mas, Benona, você acha que isso ficaria próprio? Deixe de preconceito, homem. Agora estou diferente. A vida me tornou menos tola.
Não quer? Vou deixar para mais tarde. Mas antes disso, vou me antecipar no jantar. E vou lhe dar um beliscãozinho dos pinhaços para não me esquecer dos velhos tempos. Isso, eu, hein? Cheguei aqui, seus pinhacinhos safados. Para com isso, Simona, para com isso. Ai, meu Deus, como ele é tímido, como é lindo isso. Mas seu Tório sempre foi bem bobinho. Mas não é só isso, não. Vem aqui, Não, é isso! Peraí, isso é uma maravilha! Eu preciso dessa mulher, meu Deus do céu! Ai, minha porquinha adorada! Ai, a porquinha do coração! Querem roubá-la, querem levar meu sangue, minha carne, meu pão de cada dia, a segurança de minha velhice, a tranquilidade de minhas noites, a depositária de meu amor. Mas parece que Santo Antônio esqueceu por causa da porca. É melhor levar para um lugar escondido. A mala do porão, isso! Aí você está em segurança, eu poderei dormir de novo. E você, Santo Antônio, deve se contentar com a minha pobreza e minha devoção. Eu não esqueci, hein? Ai, meu santo, não deixe que esses urubus descubram meu dinheiro. Faça isso, meu santo, e a banda de girimum que ia dar pra Caroba será sua. Mas que jeito que eu podia dar? Ele queria entrevista, eu precisava agradá-lo para ele confiar em mim. O jeito foi marcar. Que jeito que nada. O que é que você se acostumou a agradar o meu pai e ficou contra mim? Deixe de ser ingrato, seu Dodó. Eu tô aqui tentando arranjar o seu casamento e só vem dizer isso. É, meu amor, que mal faz? Eu vou, e se arrumar um modo de afastar seu pai sem mágoa, afasto. E ainda por cima, o perigo que nos fez correr. Imagine se Margarida não visse o gesto que você fez. Era capaz de deitar tudo a O perder. que é que eu podia fazer? Era preciso que seu pai acreditasse que a noiva era ela. Agora que já tá encaminhado, só fica aí, dando jeito em tudo. É, meu bem, por que você não concorda logo com essa tolice de entrevista? Eu não concordo, porque não gosto de ver você metida nisso, Margarida. Mas, meu bem, trata-se de seu pai. Não tem nada com isso. Agora ele é candidato a se casar com você. A entrevista é que vai resolver tudo, seu Dodó. Resolveu o quê? Se seu Euricão descobre que papai quer casar com Margarida, desfaz o noivado de Dona Benona na mesma hora e faz o que o meu pai quer. Seu Euricão, faz qualquer acordo, contanto que ele não perca o dinheiro do meu pai. Não, 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 isso também não é direito não, meu bem. Você zombar da pobreza de meu pai. Ele é pobre, mas não vê nada no mundo além de mim. Eu sei. Oxe, você que parece, de repente, cheio de dureza para com ele. Parece que quer me deixar de lado e tá arrumando um pretexto. E você parece estar muito ansiosa para essa entrevista. Pois vá e siga os conselhos de Caroba. Quando estiver de volta, jogue fora a aliança que eu lhe dei. Eu não quero me casar com uma moça que marca entrevista com o outro. Não chore não, dona Margarida. Se eu não perceber que tá tudo certo, acaba com essa besteira. Eu sei lá, Caroba. Que complicação, meu Deus. E essa atrapalhada toda de entrevista? Não vou, Caroba, não vou de jeito nenhum. Mas afinal de contas, quem foi que marcou essa entrevista? Eu. Pois vá, você está me ouvindo, você foi quem marcou, você é quem vai. Mas primeiro eu preciso lhe Vai, e não adianta discutir. Sim, dona Margarida, mas... Eu lhe dou um vestido meu e você vai em meu lugar. Você é mais ou menos de meu tipo, com meu vestido de noite no escuro, pode se passar por mim perfeitamente. Tem que ser um vestido que o senhor Doro conheça, senão não dá certo. Eu lhe dou este antes da hora. Sim, dona Margarida, mas antes... Não admito discussão. É isso e é isso mesmo. Prepare-se, porque quando chegar a hora eu lhe dou o vestido e você vai a essa entrevista. Mas é claro que eu vou à entrevista, se meu plano todo era esse. Caroba, tô querendo falar com você. Tão contente que eu tava e agora tô tão inquieta. Inquieta por quê? Eu adoro, Caroba. Achei ele tão esquisito com uma pessoa que veio reatar um noivado interrompido. É o tempo que passou, dona Benona. Você acha? Não tenha dúvida, ele continua no mesmo entusiasmo. Chegou até me pedir que arranjasse uma entrevista dele com a senhora. Uma entrevista? Quando? De noite, quando o povo estiver dormindo. Eurico vai estranhar. Pra estranhar, ele vai ter que saber. E seu Euricão não vai saber de nada. Mas e se alguém acordar?
A senhora vem disfarçada, põe um vestido de Dona Margarida. Se alguém aparecer, a senhora faz que é ela, que veio rezar e ninguém desconfia, de noite é fácil. E como eu vou arrumar um vestido de Margarida? Pode deixar que disso eu me encarrego. Aí depois do jantar, eu deixo a porta destrancada e seu Eudoro vem. Quando tiver tudo preparado, canto como Gia, crot, entrego o vestido e a senhora fala com ele. Foi Eudoro que pediu isso? Oi! Então eu vou. Mas não vá falar nada com ele antes não, porque alguém pode ouvir e vai tudo da água abaixo. Não se preocupe, ninguém vai entender nada. E o Pinhão já encomendou o jantar? Encomendou, já chegaram alguns pratos. Ah, então vamos preparar tudo, Caramba, que o noivo vem. Vamos deixar tudo preparadinho, arrumadinho. E você, peão, o que acha dessa entrevista? Seu Dodó, e sua noiva, quem sabe é o senhor. Mas a minha eu não quero que vá de jeito nenhum. Aí há alguma coisa. Todas duas deram de repente para querer ir a essa entrevista. O que será? Sei lá, seu Dodó. Não custa nada esclarecer. Vamos fazer o seguinte: quando o Caroba abrir a porta, a gente vem antes e se esconde aqui. Assim, se assiste a entrevista e pode-se saber afinal de contas o que é isso, está certo? Está, seu Dodó. E o jantar, você arranjou tudo? Arranjei. Os pratos começaram a chegar. Chegaram os homens ali fora. São os dois empregados do hotel. Certamente eles vêm uma porca. Arranjei uma porca assada pra nós hoje. Então quer dizer que hoje se tira a barriga da miséria. Já estou aqui há 2 meses. É a segunda vez que vou comer à noite. Peão, vai receber a porca, homem. Vou tirar a barriga da miséria. Leve lá pra trás. A nossa licença porca onde, seu Dodó? É a porca, Ai, a porca! Ai, Santo Antônio! Ai, minha porquinha do coração! Pega ladrão! Você entendeu alguma coisa, seu Dodó? Isso é um louco. Você não imagina aonde vai a avareza dele. Desde que estou aqui, só se comeu à noite uma vez. E ele exige que a gente pague a refeição. Porque ele acha que mais de uma refeição por dia é luxo. Que ladrão! Ladrão não, peão. É louco. Seu Dodó, eu só acredito que uma pessoa é doida quando começa a rasgar dinheiro. Com fama de doido, Zé Sabido enriqueceu. Mas sabe de uma coisa, peão? Já estou cansado dessas mentiras, desses fingimentos, desse disfarce. Eu vou descobrir tudo. Seu Dodó, não faça Não me isso, segura, eu vou descobrir. Venha por aqui, seu Eudoro, por favor. Margarida! Ai, ladrão! Onde são eles? Não sei, Ave Maria, Pinhão, vê se pega Dodô e avisa ele. E a senhora trata de levar seu Dodó para outra sala. Está bem, vá por lá que eu vou por cá. Tá certo. Escondeu-se. Será que tá por aqui? Eu não vi nada. É melhor voltar. Pinhão! Que isso, Caramba? Que isso? É ladrão, dona Melhora, que veio roubar a casa do meu patrão. Caramba, você tá doida? Sou nada, ladrão safado. Pere, Caroba, sou eu! Espere. Que ladrão que nada. Sou eu. É o senhor, seu Dodó. Ah, sou o senhor, seu Eudoro. Claro que sou eu, criatura. Você tá doido, é? Que confusão é essa aí? É sim, seu Dodó com cara de fantasma assombrando a gente. Entrei, pensei que fosse um ladrão. Ah, é? Pois você trata de olhar em quem você dá, tá entendendo? Tá me achando com cara de ladrão? Ladrão pode não ser, mas é um atrevido, um bandido. Eu? Sim, depois que soube de certas coisas, passei a achar você um ladrãozinho bem perigoso. Eu, Benoni. Sim, atrevido, seu atrevidinho, seu boneco audacioso. Minha senhora! Que minha senhora que nada, planeja suas histórias e depois vem com fingimento. Mas quero que saiba que aceito de todo o coração e que a noiva estará presente. Estará presente onde? Ah, quanta inocência! Que fingido, que malandro!
Malandro eu, por quê? Ora, porque marca suas entrevistas, vem com suas audácias e depois se admira que o chamam de malandro. Oxe, e você sabe da entrevista? Sabe, seu Eudoro, sabe? Eu que consegui convencê-la, né, dona Benônia? Ela tá inteiramente de acordo. Sim, não é isso? sim, Né? foi sim. Foi. Então vamos já indo pro jantar, né? Eu me dito que você era tão severa. Com os outros, com você nunca mais. Eu quero recuperar o que Eu tô vendo ladrão nenhum! Vocês estão doidos, né? Quem foi que gritou aí? Quem foi que gritou? Eu, mas não tava gritando, é por ladrão nenhum. Estava somente me lembrando dele agora, foi tão engraçado. Os três gritam na boca da noite e gritei, pega ladrão! Foi tão engraçado. Então o Caroba entrou e viu o seu Dodó e gritou, pega ladrão, foi tão engraçado. Eu vi entrando, Caroba me viu e gritou, pega ladrão. Foi muito engraçado. Que coisa, Caroba vinha entrando, avistou o Dodô e gritou, pega ladrão, foi tão engraçado. Então vamos sair do bar? Engraçado, hoje. Ele chegou, pega o ladrão, oxente. Ai, estão me roubando, Ai, pega, ladrão. Estão me roubando, quem foi? Quem é? Onde está? O que eu faço, Santo Antônio? Deixa a porca lá, eu trago para cá sob sua proteção. Desde que ela saiu daqui que começaram as ameaças. É melhor trazê-la com a capa, que pode alguém aparecer. Santo Antônio, não deixe que ninguém apareça aqui. Não deixe ninguém entrar aqui. Vou buscar minha porquinha, mas não quero ninguém aqui, Santo Antônio. Por favor, não deixe ninguém aparecer. Ai, Santo Antônio, não deixe ninguém entrar nessa sala. Por favor. Santo Antônio, que safadeza é essa? Isso é coisa que se passa, Santo Antônio! Eurico, você não repara dizer isso não? Mas você bem que podia ter se vestido melhor pro jantar, né? A aparência depende da fortuna e a fortuna depende do que se tem. Eu não tenho nada. Os ricos como você que tem essas obrigações. Os pobres como eu não. E por falar nisso, eu quero logo lembrar dos 20 contos que pedi emprestado para poder fazer a festa do casamento. Porque sozinho eu não vou poder enfrentar essa despesa. Tá bem, homem, está bem. No jantar nós falaremos disso. No jantar não. No jantar a gente começa a comer, a beber, o coração se afraca, a vontade se abranda, o tempo vai passando, a oportunidade passa. Você quer casar ou não quer? Quero, oxe, claro que eu quero. Com ou sem festa? Bom, alguns amigos daqui a gente tem que convidar, Então né? passa logo os 20 contos agora, já! Não! E quem foi que lhe disse que eu tenho 20 conto comigo aqui? Então faça um vale e eu vou receber meu dinheiro no armazém que compra seu algodão. Vale, eu não vou fazer nenhum tipo de vale. Como assim? Faça o vale, tem papel e caneta aí? Eu não vou... Está bem, está bem. Obrigado. Agora sinto-me seguro, grande coisa é o dinheiro. É verdade, né? É verdade. Me diga uma coisa. O que é isso aí? Isso o quê? Você tem alguma coisa aí debaixo da casa? Ai, vai pra lá, sai pra lá! Minha nossa senhora, que eu esqueci. Ai, sai pra lá. Você que não tem nada que me cutucar atrás que eu carrego. E eu lá sabia que era segredo? Segredo o quê? Quem vive escondendo que tem são ricos com você. O que eu trago aqui é somente uma cervejinha para o meu jantar. Eurico, quanta delicadeza sua, homem. Uma cervejinha agora, depois dessa caminhada. Tá gelada? Ai, sai pra lá, que eu vou mostrar cerveja pra eu beber. Eu só quero ver a cerveja, homem. Ah, mas eu não gosto de mostrar pronto. É uma esquisitice minha, não gosto de mostrar cerveja. Por que, homem de Deus? É proibido ter esquisitice, é? Não, não é. Então vai esperar o jantar na sala.
Meu Deus do céu, mas que homem esquisito! Foi com todos os diabos. E agora nós, Santo Antônio? Ah, Santo Antônio, afoca agora, Santo Antônio. Fica aqui, Santo Antônio. Fica sob sua proteção. Estou arrependido de tudo que lhe disse. Ai, meu Deus do céu. Ai, o santo ou a porca. Os dois. Ai, Santo Antônio, não dê mais proteção a ele do que a mim. O que é aqui? É essa porca que ele defende com tanta raiva, é? Por que esse cuidado todo, Santo Antônio? Eu quero curar isso direitinho, porque essa peste não pode deixar morto todo por uma porca, só porque ela pertence à avó dele. Ai, Santo Antônio, me proteja. Não deixe que nada de mal me aconteça, proteja a mim, a Carol. Eu apenas quero me casar e ser feliz, por favor, nada de mal vai me acontecer, me proteja. Agora daqui, conversador! Que devoção é essa que lhe deu de repente? Você pensa que me engana, é? Mas eu sei quem você é, e agora você me paga! Mas afinal de contas, que diabo é isso? É toda hora pancada, é esbregue, é bufete, é o diabo. E que diabo você tem? O que eu tenho aí? O que você tem a ver com isso, seu ladrão? Ladrão por quê? O que foi que lhe roubei? Bote já aí, ponha já aí! O senhor por acaso pensa que eu sou uma galinha, é? O que eu posso botar? O que eu posso pôr? O que o senhor quer? Ah, você não sabe? Como eu posso saber se eu não lhe tirei nada? Não tirou porque não pôde, mas eu sei que você tem. O que tá com as mãos para trás? Mostre a mão direita. Veja. Mostra a esquerda. Veja. Mostrou a primeira. Eu mostrei. Mostra a segunda. Eu mostrei. Então mostra a terceira. Você tá doido? Tô mesmo que eu tenho devia dar um tiro, agora sai daqui, seu macho! Sai daqui, anda lá! Agora estou só. Estará escondido? O quarto está vazio. Santo Antônio. E aqui, ninguém. Agora não é Santo Antônio. Agora não posso deixar mais meu dinheiro aqui de jeito nenhum. O cemitério da igreja é um lugar seguro aqui perto. Entre o túmulo de minha esposa e o muro há um socavão. Lá guardarei meu tesouro. Ao cemitério. Ai, lá meu tesouro estará em segurança. O mundo dos mortos é mais tranquilo. E digo que disserem os idiotas, lá é o lugar onde se perde tudo e não se acha nada. Ao cemitério da igreja. Ao cemitério! O senhor tá aí, seu Ericão? Ai, Deus, assim também é demais! Eu lhe procurei por toda parte. O jantar demorou, mas já vai sair. Isso que é uma azar da peste! O senhor deve estar com fome, hein? Sei que tá com a barriga vazia. Sai pra lá, diabo, mulher enxerida! Calma. Mas pode deixar, pode ficar tranquilo que hoje esse jantar sai e aí essa barriga se enche mais ainda. Não? Sai pra lá! E foi, seu Ericão, parece que eu tô aqui andando engolindo cobra. Engole cobra a mãe! Calma. O que é por aqui? De capa, todo misterioso, tudo jantar. Pra onde é que se bota? Pra cá da tua mãe! O que o senhor tá escolhendo aí nesse bucho? Ai, sai pra lá, diabo, mulher assassina! Sai pra lá, diabo, mulher assassina! Doido, diabo, velho. Tá doido, é? E que diabo de intimidade com o velho é essa? Mas peão, velho daquele. É um velho, mas eu não gosto de mulher que bate no bucho dos outros não, viu? A boa roubaria faz que em sua casa fique em paz. Não me venha com ditado agora. Não me venha com ditado? Mas seguro morreu de velho e desconfiado e não está vivo. Vive de terça limpa. Você quer saber do que mais, peão? Vá se danar. Eu comecei a lhe dar muito valor, você ficou convencido demais, deu fora. Eu ia lhe explicar tudo sobre essa entrevista, mas você vem de desconfiança de minuto em minuto, pode se danar. Eu lhe dou somente uma explicação. Brinco com o seu Ericão sim, porque gosto dele, tá ouvindo? Apesar de toda a rondada de avareza e das manias, é um dos homens mais sofredores que eu conheço. Nada na vida dele deu certo. E agora a esperança dele tá nessa filha que nós lhe vamos tirar. E é por isso que tenho pena do seu Ericão, ele dizer isso. Mas não para me justificar. Pode preferir com sua mania de mandar em mim. Mas caroba. Pode se danar, peão. Está bem, mas depois não se arrependa, viu? Você não sabe que está perdendo, principalmente agora. Por que principalmente agora? É por causa de tudo que eu agora sei, dos sonhos, dos lugares, dos planos e dos desejos deste velho com quem você está estragando sua compaixão. O que você quer dizer? Nada. O que você sabe? Nada. Ai, peão, me diga. Não posso, eu estou sem tempo e sem vontade.
que você vai fazer, peão? Eu vou me danar, mas adeus, Carol. Adeus. Pois bem, disse o velho que o sangue dele está em segurança e que o mundo dos mortos é um mundo tranquilo. Mas não há sangue que não possa ser derramado e há mortos que ressuscitam. Ao cemitério. Dessa vez eu enriqueço, nem que seja às custas de minha caveira. Como eu estava dizendo, algodões, as fazendas e algodões... Meu caro Eudoro, espero que o jantar lhe tenha agradado. Ah, muito, Eurico, muito. E olha, se não fosse pelo jantar, seria pela companhia. Sempre tão delicado. Infelizmente tenho que me recolher. Não se trata de uma desatenção, é um velho hábito. Não, desatenção nenhuma, desatenção nenhuma. Eu também durmo cedo. E além do mais, Benona tá aqui, não é mesmo? É assim. Você tem razão. Benona fará as honras da casa muito melhor do que eu. Mas ó, não demore muito, hein? Não seja tão severo, Eurico. Todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Não, mas sendo eu Mesmo noivo... assim, Eudoro, mesmo assim. Até amanhã. Eurico, era estar hoje tranquilo, finalmente livre da tirania desse santo sem confiança que já ia causando minha perdição. Não diga isso, meu irmão. Digo, minha irmã, digo porque é verdade. Eu vou lhe esperar. Venha arrumar meus lençóis. Não demore muito. Boa noite, Eudoro. Boa noite, Eurico, boa noite. Benona! Ai, meu Deus. Ei, Eurico, preciso ir. Até mais tarde, Eudoro. Não, até amanhã, Benona. Até amanhã. É verdade. É mais prudente dizer assim. Benona! Já vou! Benona! Já vou! Até amanhã, Eurico. Fingindo. Seu Eudoro? Ah, Carola, que bom que é você. Tá tudo combinado? Margarida sabe tudo? Sabe e tá de acordo. Carola, tranca as portas, a rua tá cheia de ladrões! Tá certo, seu Eurico, eu vou trancar tudo. Eu vou trancar as portas, depois destranco uma. E é por essa que o senhor volta. Tá certo. E você vai esperar também? Eu? Por que eu? Quem vai esperá-lo é gente muito melhor do que eu, seu Eudoro. Por aqui. Volte e não tenha cuidado, que tudo vai dar mais certo do que o senhor imagina. Tá certo. Por que você não aproveitou a deixa da desistência, mulher? Mas logo agora que vai dar tudo certo. A senhora trouxe o vestido? Trouxe. Tome e assuma a responsabilidade. Se essa confusão toda acabar meu casamento, eu me vingo de você, está ouvindo? Danou-se, dona Margarida. Depois não diga que não avisei. Espero que tudo dê certo, tanto no meu interesse quanto no seu. Espere, dona Margarida, é melhor trancar. Não tenho confiança nenhuma nesse mundo, muito menos em seu Eudoro. A senhora não viu o que ia acontecendo com dona Benona? Entre no quarto que eu vou trancar a porta. Tá bem. Mas, meu Deus, o negócio começa a caminhar. A confusão vai ser maior de todas. Ai, o vestido. Aqui. Falta alguma coisa, meu Deus. Assim, a vítima, dona Benona. Crot, crot, crot. Caroba, eu ouvi o sinal, então. Está tudo certo, e seu Euricão? Dormindo como uma pedra. Dona Margarida também já foi se deitar. E você conseguiu o vestido dela? Ainda não, estava esperando justamente que todo mundo adormecesse. E qual foi o combinado com Eudoro? A senhora fica em seu quarto, eu vou escutar na porta de seu Euricão e de Dona Margarida. Quando os dois estiverem agarrados no sono, eu tiro o vestido dela e trago para a senhora. Aí destranco a porta de entrada e fico esperando o seu Eudoro. Quando ele vier, canto como Gia, chama a senhora e desapareço. Mas não desapareça pra muito longe, vixe, Caroba? Tá certo, dona Benona, ficarei por perto. Se precisar, grite. Agora vá, se embeleze, trate seu Eudoro com carinho e desce do resto, também eu me encarrego. Ah, então eu vou. E que Santo Antônio nos proteja, Caroba. Amém, dona Benona. Amém, porque bem precisado estamos disso. Porque eu não sei se Santo Antônio vai querer se meter numa confusão dessas. Será que vai, meu santo? Bom, acho que vai dar bem. Com a luz assim, com esse vestido, estou uma dona Margarida bem apreciável. Até já, Santo Antônio, e veja lá o que pode fazer por nós. Não tô metendo o senhor em molecagem, não. Assim que o seu Eudoro entrar no quarto da dona Benona, eu dou alarma e ele se compromete. A simples entrada no quarto basta, de modo que leve-se em conta e trate de me ajudar.
Nada como dia após o outro e uma noite no meio. Seu Euricão, de tanto engolir cobra, achou uma que engolisse. Plantou o roçadinho dele. Mas quem colheu o milho foi Pinhão. Pinhão, é você, Pinhão. E já foi, seu Dodô, já foi. Seu Dodó? Que seu Dodó que nada? Agora é assim, agora é Dodó. Dodó boca da noite. Espere lá, Dodó boca da noite. É melhor guardar o saco. Dodó. Já vou, meu apressado. Por conta da pressa, Zé Apressado morreu. Ele não perde por esperar. Venha, Dodó, vem, Dodó. Dodó boca da noite, venha. Margarida apareceu. E ela agora deu pra aparecer como uma penada, foi? Deixa de brincadeira, viu? Onde está a Margarida? Cadê Caroba? E eu lá vou perder meu tempo querendo saber o que essas mulheres andam fazendo, seu Dodó. Shhh! Eu escutei um barulho. É o velho. Se esconda-se. Ai, terá sido um pesadelo. Acordei com os fantasmas puxando meus pés, meu santo. Ai, mas é preciso ir de qualquer modo. Tem que enterrar a porta do cemitério. Tem que enterrar a porta do cemitério. Tem que enterrar a porta do cemitério. O senhor entendeu alguma coisa, seu Dodó? Eu não lhe disse que esse velho é maluco? Agora o senhor que tem com cuidado. Vem gente aí. Parece ser sua mãe, ou melhor, sua madrasta, candidata madrasta do seu pai. Esconda-se, idiota, esconda-se. Pronto. Agora só falta o noivo. O noivo está aqui. Seu Eudoro? Não, Margarida, sou eu. E vim me certificar de sua traição. Mas seu Dodó! Não me chame assim, pelo amor de Deus. O senhor não sabe de nada e vai atrapalhar tudo. Tudo está esclarecido. Margarida? Ai, meu Deus, é seu pai. O que eu faço, meu Deus, por essa eu não esperava. O jeito é trancá-lo nesse quarto. Nunca. Vou ficar e vou contar tudo ao meu pai. Homem, quer saber do que mais? Entre e não converse mais. Santo Antônio, o senhor vai me desculpar, mas foi o previsto no quarto de Dona Benona que não podia empurrá-lo. Mas eu já destranco essa porta. Ô, Margarida. Já vou, espere um pouco. Croc, Dona Benona. Maria teve tempo de me acabar de medo. Não perca tempo que o homem está aí. E o que você quer? Me dá seu vestido. Logo, mulher. Margarida. Já vou. Já vi um mais apressado. Agora fique aí e me dê a chave do quarto. Pra que você quer essa chave? Não discuta mais, mulher de Deus. Agora o chapéu. Não saia daí, Viscaroba. Deixa. Ai, meu Deus, hoje eu estou de tanto mudar vestido. Como é que é, Margarida? Como é que é? Oxi. Vai. Benona, é você? Sou eu, Eudoro. E Margarida? Margarida está dormindo. Dorme o sono profundo de sua juventude. E eu vim esperá-lo, como eu fiz tantas vezes no tempo em que nos amávamos. Mas, Benona, isso não fica bem. Não fica bem por quê? Você está esquecido de tudo que aconteceu? Você mesma tinha dito que aquilo estava tudo morto e enterrado. E um amor como o nosso pode morrer? Você pensa que eu não vi como você saiu preocupado, Eudoro? Eu também saí com o coração sangrando, Eudoro. Mas, Benona, mesmo que estivéssemos sentindo isso, agora seria tarde. Eu tô noivo de sua sobrinha. Por que você não me disse isso tudo antes? Agora, Margarida... Meu Deus do céu. Deixa de ir na Margarida, homem de Deus. Você não vê o ridículo em que vai cair? Ela podia ser filha sua, podia ser sua nora. Eu pensei nisso, Benona, eu pensei nisso. Mas você não sabe o quanto eu me sentia solitário. Agora eu tô noivo. Que noivo, que nada. Pra mim o que existe é o nosso amor. Entra nesse quarto. Mas Benona... Que Benona, que nada. Entra e não converse mais não. Benona, podem falar de nós. Que falar o quê? O que você tá pensando, hein?
que eu vou atentar contra você, o que você atentou contra mim Eu sou uma mulher séria, Eudoro, incapaz de atentar contra os viúvos honestos. Ah, Benona, você é incomparável. Como você nunca existirá outra. Então entre e tudo se explicará. Não, peraí. Ué, Benona? Pronto, agora é só chamar o velho. Caramba! Mas que confusão mais danada é essa, meu Deus? Dona Margarida e Dona Benona trancados no quarto. O que é isso? Você não entendeu, peão? Agora ele vai ter que fazer os 2 casamentos. Esse era seu plano? Era. Agora eu vou destrancar o quarto de Dona Margarida, senão eu fico com o senhor. Santo Antônio, Santo Antônio. Caroba, Carobinha, com os 2 casamentos nós podemos fazer o nosso agora. Case-se comigo e você será a mulher mais rica daqui da região. Rica, sei, peão, mentiroso. Vambora. Vamos. Está vendo? Está aberta. Ai, graças a Deus. Você está zangado comigo, meu amor. Não, pelo contrário, você estava certa. Fui eu que perdi a cabeça. Você não vai me desprezar porque eu repeli? Pelo contrário, a cada dia aprenda a respeitá-la mais. Eu que devo lhe pedir perdão por ter me descontrolado. Cuidado! Entra no quarto, ninguém deve vê-lo. Quem era? Era Pinhão carregando um troço nas costas. O que será que ele veio fazer aqui essas horas? Ele veio comigo vigiar a Caroba. Eu e ele com ciúme combinamos de vir assim que Caroba destrancasse a porta. Quem é? É papai, ele viu tudo! Por que você diz isso? Certamente viu você no meu quarto, meu Deus, estou perdida! Acalme-se, meu amor. Entra aqui comigo, vamos ver se é possível apurar o que ele viu. Depois a gente sai, fala com ele e explica tudo. Estou morto, fui assassinado. Para onde correr? Não sei mais onde estou, não sei mais quem sou, não sei mais para onde vou. Ai, dia infeliz, dia funesto, dia desgraçado. O que fazer da vida agora, tendo perdido aquilo que guardava com tanto carinho? Ai, roubei a mim mesmo, furtei a minha alma e agora outros gozam com ela para meu desgosto e prejuízo. Não é demais para mim. Quem me fala? Um desgraçado. Pois está falando com outro, tornei-me um desgraçado por causa de acidente funesto. Console-se. Consolado como? A culpa foi minha. Eu causei a sua desgraça e vim confessar tudo. O quê? Quem é? Dodó? O que você está querendo dizer? A verdade. Foi você cachorro, canalha, cobra que criava minha casa para me assassinar. Que mal tinha eu lhe feito para você me tratar assim? Foi ao mesmo tempo um acaso, uma necessidade, seu Eurico. Acaso e necessidade, isso lá justifica um ato como esse, assassino? Agenor, confesso, minha falta é grave, mas vim exatamente pedir que me perdoe. Como é que você teve a coragem de tocar naquilo que não lhe pertencia? Bem, tocar eu toquei, mas nada que pudesse ofendê-la. Mas já que o senhor considera um crime desse uma tolice, eu toquei. Como é que é, assassino, você ficar com meu tesouro contra a minha vontade? Eu estou lhe pedindo, é a coisa que mais quero no mundo é ficar com ela. Você ficar com ela? Sim. Ah, não, você tem que devolver. Devolver? Eu já disse que não tirei nada. Devolver aquilo que me pertencia que você tirou. Que eu tirei? De onde? Afinal, o que é que você quer? Ah, você não sabe? Você não diz? O que eu quero é minha porquinha que estava cheia de dinheiro e que você confessou ter roubado. Faça o que quiser, mas me dê minha porquinha! Mas como posso lhe dar a porca se nem sei onde está? Está bem, quem gosta de você então a polícia. Vou gritar! Acordem, 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 acordem todos! Pega, 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 ladrão! O que foi que houve? Que é isso, seu Ericão? Foi esse ladrão que entrou na minha casa para me roubar!
Roubá-lo como? Se nem sei notícia de sua porca. Como que não sabe o que, safado? Você mesmo não acabou de dizer que tinha sido a causa de minha desgraça. Um momento, seu Euricão. Eu sei o que foi que ele quis dizer. Que foi? Ele disse que foi a causa de sua desgraça, porque comprometeu sua filha pro resto da vida. Esse tal do seu Dodó entrou aqui na escalada da noite, iludiu Dona Margarida não sei de que jeito e trancou-se aí nesse quarto com ela. Eu vi tudo. Ai, é verdade? É verdade, papai, mas eu... Era isso que você está me confessando? Era. E por que você não falou, louco, cachorro, canalha, bandido, safado? Ai, por que você deixou que eu confessasse meu segredo? A culpa foi sua. Era eu falando da filha e o senhor pensando na porca. Ai, a porca, juntei dinheiro a vida inteira e perco agora num só dia a porca e a filha. E vá se preparando logo pra perder a irmã também, porque a situação de Dona Benona é bem difícil. Benona, o que há? Seu Eudoro resolveu matar saudades e tá aí trancado nesse quarto com ela. Eu vou sair dessa casa, porque pra falar com sinceridade, nunca pensei em ver tanto escândalo num dia só. Não é possível, Benona e Eudoro aqui. É verdade, Eurico! Oxe, é verdade! E olha, se você não se ofendesse, eu gostaria de pedir a mão das Benonas em casamento. E você não já pediu? Não! Ah, Eudoro, você faz uma coisa dessa, você quer me ridicularizar, faz isso, compromete minha irmã e agora ainda vem com pilheiras, logo agora que ela foi roubada. Quem, eu? A porca é a porca. Mas, Eurico... Um momento, quem fala sou eu. O senhor já se explicou com Donas Benonas, não foi? Oh, já. As senhoras também já entenderam tudo, não é? Já. O noivado, a confusão, lararará, tudo. O noivado, a confusão, larará, tudo. Então, viva! O senhor consente o casamento seu Eudoro com Donas Benonas, não consente, seu Euricão? Consinto não. Exijo. Agora ele casa ou morre. Santo Antônio, ela tá perdida. Ela tá perdida, sim. Ah, não, a porca! Mas vocês dois têm que casar já agora, não! Pois então, eles casam amanhã, o senhor ganhou um grande cunhado, seu Euricão. Mas perdi a porca, ai, a porca, ainda por cima o que aconteceu com o meu patrimônio. Seu patrimônio qual? A porca? Não, Margarida, Benona tá aí garantida com o Eudoro, mas essa daí me arranjou um genro corcunda da boca torta, um miserável que não tem onde cair morto. Mas agora ele me paga! Ele me paga! Ai. Que isso? A barba e o cabelo? Dodó, é você? Sou eu, meu pai. Peço-lhe que me perdoe. Você deixou de estudar? Deixei. E agora eu tenho que me casar. Apesar de não ter acontecido nada demais entre nós, ninguém vai acreditar nisso. Mas esse casamento assim, meu filho? Esse casamento assim o quê? É igual do seu que tinha Benona. Você precisa terminar seus estudos. Meu pai, eu só gosto do mundo de criar boi. Deixe-me casar. Se eu não me casar amanhã, todo mundo vai saber da história. E Margaridas vão ficar comprometidas. Está bem. O senhor concorda, meu pai? Concordo. Pensando bem, acho que tudo terminou pelo melhor, né? Eu com as Benonas e você com as Margaridas. Isso é que é você que diz, mas o fato é que ela está perdida. Quem? Eu? Não, a porca, ora bola, já não disse que é a porca. Você está aí, sua tia está aí. Eu estou vendo todos vocês. Quando eu digo ela, só pode ser minha porquinha. Serei cego por acaso, eu não estou vendo todos vocês. Mas e a pergunta? E minha porquinha? Onde está minha porquinha? Espere, meu pai. Eu sei quem é que tem sua porca. Você sabe? Ave Maria, Santo Antônio. Diga quem é? Quem é o ladrão assassino que roubou minha porquinha? É Pinhão, papai. Eu? Ah, bandido, criminoso, safado! Agora você me paga! Mas, seu Euricão! Diz onde está minha porquinha! Seu Euricão, eu nem sei que porca é essa! Diz ou não Eu diz? sei que porca é essa! Então vou apertar você até a sua alma sair pelo fiofó! Afinal de contas, o que é isso? Pinhão roubou a porca, foi? Foi. Mas se o barulho todo é esse, a gente paga a porca. E aquilo é porca que se paga danadas! Era aquela porca velha, tava cheia de dinheiro, Carol. Esse momento, me soube!
matei essa porca, mas o senhor não ganha nada mandando me entregar à polícia. Eu vou e não digo onde ela está. Todo mundo só fala em furto, só fala em roubo e só se lembra da porca. E onde está o salário de caroba que trabalhou com o senhor esses anos todos, hein, seu Ericão? Seu Ericão engole cobra! Engole cobra é a mãe! Nós não temos nada. A única coisa na vida que a gente quer é se casar. E até agora não pudemos. Onde está a minha porca? Hã? Ninguém diz nada? Pois bem, então eu proponho um acordo a todos vocês. O seu Eudoro não me prestou um vale de 20 conto. Então eu só entrego a porca pelo vale dos 20 conto. Não dou, o vale dos 20 conto é meu. Então só pode mandar me prender que eu não digo onde ela está. Ela tem 100 vezes isso. Senda, papai. Nós devemos tanto a caroba. Deixe pelos 20 contos, já que não tem outro jeito. E a porca vale mais. Está bem. Vocês querem assistir minha morte, meu assassinato? Pois assistam. O vale está aqui, mas vá buscar minha porquinha, pelo amor de Deus. Não precisa buscar não, ela está aqui. Aqui? É claro, era o último lugar do mundo de que vocês desconfiariam. Está ali atrás do quarto, atrás da mala velha. Ah, Santo Antônio poderoso, pensei que estava obrigado a escolher entre o santo e a porca. Ai, mas Santo Antônio não podia pedir um absurdo desse, não é mesmo? Minha alegria, minha porquinha, que alegria apertada de novo quanto o meu coração. Que alegria beijá-la agora que eu encontrei, não a largarei um só instante. Afaste-se! Sai de perto de mim! Agora é assim! Minha porca e eu! Espera um momento. Afaste, sai de perto de mim! Eurico, você guardou esse dinheiro muito tempo, não foi? Foi quase toda a minha vida! Toda a minha vida! Desde que minha mulher me deixou! Agora eu posso falar nisso, pois tudo perdeu importância diante da porca. Eurico, o dinheiro não é tudo nesse mundo. Você tem sua filha, tem a todos nós, que agora somos sua família. Deixe depositar sua vida toda nesse dinheiro. Não dê tanta importância ao que não vale nada, homem. Porque... Por quê, o quê? O que você quer dizer? Diga, termine! Será melhor dizer mesmo, Eurico? Dizer o quê? Diga logo, é melhor do que me esconder alguma coisa grave, que é... Eurico, todo esse dinheiro que você tem aí foi todo recolhido. Tudo que você tem aí não vale nem mais um tostão. Ave Maria, Santo Antônio, você jura pelos ossos de sua mãe como isso é verdade? Juro, homem, juro. Tá bem, eu acredito. Eurico, o mundo não se acabou por causa disso. Você perdeu seu dinheiro, sim, mas você ganhou uma experiência e uma família. Acabe com essa ideia de se enterrar vivo, homem. Ah, você pensa que está melhor do que eu, Eudoro? A única diferença entre mim e você é que se você tem sua porca diante dos seus olhos. Não, estou farto. O Eudoro tem razão, papai. O mundo não se acabou. Tudo pode recomeçar. O senhor vende essa casa e vai morar conosco. Você não está entendendo nada. E como ficaria eu? Você casa com Dodó, Benonas com Eudoro, Carobas com Pinhões. Não vê que eu fico só, no meio disso tudo. Com quem casaria eu? Com a porca. E se ela não serve mais? Se ela não Santo Antônio. Está ouvindo? É a voz da sabedoria, da justiça popular. Tome seus destinos, quero ficar só! Mas minha condição não é melhor nem pior do que a de ninguém. Se acontecer comigo, pode acontecer com todos. Se acontecer uma vez, pode acontecer a qualquer instante. Um golpe do acaso abriu os meus olhos. Vocês continuam cegos. Agora vão, quero ficar só! Tá bem. Adeus, Eurico. Adeus, Eurico. Adeus, escravos! Adeus, meu pai. Adeus, escravos! Saiam, saiam todos escravos! Adeus, seu Euricão. Adeus, escravos! Seu Euricão engole cobra. Engole cobra é a mãe! Bem, e agora começa a pergunta. Que sentido faz toda essa conjuração que se abate sobre nós, Santo Antônio?
Que sentido tem tudo isso, Santo Antônio? Será que tudo tem sentido? O que quer dizer tudo isso, Santo Antônio? Será que só você tem a resposta? Que diabo quer dizer tudo isso, Santo Antônio?